entender la making sure that you know why, because this is forever. You know what, Dad? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this fight forever. No surrender. This fight forever. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. Hoje vamos falar de clubes de strip, vamos falar de gomas com marihuana e eventualmente somos capazes de falar um bocadinho sobre basquetebol. Sobre os Lakers e sobre o seu início de época mais ou menos expectável, sobre os Boston Celtics e sobre o seu início de época bastante bom, são neste momento a equipa com o melhor recorde da NBA, sobre o James Harden, mas não estou sozinho. Como sempre tenho comigo Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Olá, Diogo. Diogo, olha, já estou. É o Diogo, a história do Diogo. Diniz. Olá, Diniz. Como estás? Sala, as pessoas podemos começar recomeçar. Isto é em direto, não é? Pronto, esquece. Estás Olá, bom, Diniz. Aparentemente não, não é? Como é que foi a tua semana? Tu chegaste de Amsterdão, portanto ainda se está a sentir aqui um Sim, bocadinho os ainda efeitos. estou com um bocadinho de jet lag. Com o THC é uma hora de também. diferença, mas Chama-lhe jet lag. Se o Ricardo se sentir mal a meio disto e desmaiar... a culpa é do Dion Waiters. Connosco temos também Guilherme Fonseca. Falei cedo demais, não foi? Já? Não. Agora é que me estás a apresentar e eu já tinha falado. Podia Sim, estar mas calado. é na boa. Olá, João, muito obrigado. Ou Diogo, agora já não sei, muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer que dos três temas que vamos falar hoje, que é clubes de strip, gomas com marihuana e basquetebol eu percebo menos. Mas é assim, estou aberto a discutir também um bocadinho sobre isso. Bom, vamos já às gomas antes de entrarmos em detalhe. Ora, portanto, ontem, ou durante o fim de semana, Dion Waiters, um dos jogadores mais amados e odiados. Amados, ele dá nome à minha equipa da Fantasy. Sim. Queria Na só dizer que NBA agora é amado, da minha parte pelo menos. Foi, portanto, durante uma viagem de avião, ingeriu uma goma com THC. Ele deve ter ingerido antes ou não? Ele Sim, sentiu-se foi mal antes, durante o voo. foi antes de Ele entrar. deve Foi ter antes, ingerido foi. antes. Foi antes de antes. entrar. Não sei se com o intuito de se acalmar, não sei. Talvez. Porque se calhar tinha Correu medo bem, então. tinha medo de andar de avião e teve um ataque de pânico durante a viagem. Portanto, quando chegou cá abaixo, não só teve de contar aos paramédicos, depois devem ter contado à Liga, que tinha ingerido uma goma com THC, como foi suspenso 10 jogos. Celebrando este autêntico desastre que ele fez, tenho aqui umas gomas para vos oferecer. Não na esperança que seja um desastre, mas na esperança que isto corra um bocadinho melhor do que a viagem do Dion Waiters. Eu vou ter que recusar e vou explicar porquê. Porque, como sabes, vim de Amsterdão, quando me disseste que íamos falar... consumiste lá, não precisas Está com aqui. medo de overdose, está com medo de overdose. Quando me disseste que íamos falar de clubes de strip e de gomas com marihuana, eu fiz questão de preparar bem este episódio. Frequentei clubes de strip e comi gomas. Portanto, Ok. vou passar aqui. Sim, passa. O nível de Queres açúcar uma está goma? elevado. Eu vou comer uma, na esperança que tenha de facto marihuana. Sim. Se não tiver, obrigado. Ok. Bom, aproveito para cumprimentar outra vez quem está a assistir em direto e para dizer que no Twitter não se esqueçam de deixar as vossas questões e considerações através do hashtag NBA no SAP24 e no Facebook deixem comentários na caixa de comentários que tem o live e nós vamos tentar responder assim as gomas com marihuana nos deixem. Não sei se ouve, estou a mastigar. Guilherme, Vai ser um som agradável. Guilherme, tu és um fã dos Los Angeles Lakers. Sou, e sim, senhora. quando falámos antes deste live, porque este programa, como diz o Ricardo, isto é um alinhamento, isto não é... Isto não é à balda. Não é isto à balda. Não vamos para aqui com gomas, não é? Disseste-me que o teu jogador favorito era o Kobe Bryant, Sem dúvida nenhuma. sem dúvida. Eu E então? Eu comecei, deixa-me só fazer-te uma pequenita história, porque Diz. eu sempre me senti desalinhado com o país onde morava. E todos os meus amigos eram do Benfica, do Porto, do Sporting, e eu nunca liguei nenhuma a futebol, que acho um desporto bastante estúpido. Olha,
E eu tenho aquele argumento incrível e que Vou falar ao coração de Ricardo Estamos em Brito. vantagem. por uma razão muito simples, que é aquilo normalmente que os europeus odeiam quando os americanos dizem: e como é que vocês gostam de um desporto que acaba 0-0? Eu Exatamente. concordo com os Tal e americanos. qual. Eu Como é que não se perde consigo tempo a perceber ver como é aquilo, não é? que se gosta de futebol. E então eu cresci a ver NBA, eu desde os meus 12, 13 que comecei a ver NBA. Fazia uma coisa que eu lembro perfeitamente, que era quando eu estava no 11º e 12º, fazia uma coisa, foi quando a Sport TV começou a passar jogos, ou nessa altura começou a passar um jogo por noite, e eu fazia uma coisa que era, deitava-me às 9h30 da noite, acordava às 2 da manhã para ver o jogo, via o jogo, depois ia dormir outra vez e acordava de manhã para ir para a escola. Ajudou nessa altura os Lakers a serem campeões, que foi naquela altura Shaq Kobe, foi 2002, 2003, se eu não estou em erro, devo estar errado nas datas de certeza, mas foi mais ou menos nessa altura. Eu gosto quando tu olhaste para ele à espera que ele corrigisse, ele não corrigiu, deve estar certo. Não, eu não sou fact-checker aqui. Epá, e eu, a partir desse momento, eu ainda vi o Jordan a jogar, mas já nos Wizards, portanto não conta, aquilo não era bem o Jordan, era um jogador retirado do golfe, não, do beisebol, que depois foi para o golfe, portanto já não conta, já não vi o Jordan a jogar, mas eu cresci com o Kobe Bryant e é de longe o melhor jogador de sempre. Queria deixar isto claro. Então, olha, nós hoje estamos, portanto, em modo preço certo. Portanto, não só trouxe gomas para te dar, como também te trouxe aqui um empréstimo, se quiseres usar durante a emissão de hoje, que é a camisola de Kobe Bryant ao serviço dos Estados Unidos. Não sei se queres... Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Isso é só uma camisola que compraste na Decathlon por 30 euros e tens? Ou ele usou de facto essa e tu compraste no eBay por... tem o suor de Kobe Bryant. Ah, então uso. Tem o suor de Tem Kobe suor Bryant. de Kobe Bryant. Espera aí. Cheira muito a goma ao suor de Kobe Bryant. Não sei o que é que isto quer dizer, mas cheira muito a goma. Vou pôr. Ricardo, vou-te perguntar o mesmo que perguntei... Peço desculpa aos senhores do microfone, que isto é possível que faça barulho. Sim, que te perguntei na semana passada, que é... Tens saudades do Kobe Bryant ou não? Tenho muitas saudades de Kobe Bryant. Eu já confessei que gosto dos jogadores sacanas e Kobe Bryant era um dos jogadores mais sacanas de todos os tempos. Tal como o Kevin Garnett, de quem falámos na semana passada, tal como o Jordan, que eu acho que era o maior sacana de todos os tempos. Gosto dos jogadores que têm que são competitivos, extra competitivos e que não querem perder nenhum jogo nem a feijões, e o Kobe era um desses. Há dezenas de histórias sobre o Kobe nos treinos a apertar com os rookies, há muitas histórias, há aquela E eu famosa... falava com eles, não era? Não falava com eles, Mandava-os levar a mal, eu muito lembro-me mal, dessa história. tudo. Tratava-os muito mal, depois aquelas célebres histórias, e eu conheço uma série de jogadores que andaram a fazer tryouts na NBA e que alguns foram fazer tryouts aos Lakers na altura em que o Kobe lá estava, e então achavam que para impressionar os Lakers, o treino estava marcado, imagina, para as 10 da manhã, que apareciam uma hora antes, só para dar aquele ar de que se importavam muito daquilo, estou aqui disponível, quer ser o primeiro a chegar. E quando lá chegava, o Kobe já lá estava, completamente alagado em suor, já lá estava há não sei quantas horas, e há muitas histórias destas de Kobe, de que passava noites inteiras a fazer lançamentos, e quando chegava de manhã para o treino da equipa já tinha feito, acho que ele tinha uma rotina, tinha que marcar não sei quantas centenas de lançamentos antes dos treinos, portanto... Quando ele foi jogar pela seleção dos Estados Unidos, eu não sei se isto é verdade ou não, tu és o nosso especialista aqui, eu sou só alguém que come gomas e que parece que compras no domingo. No Foi Colombo. esse o oráculo que apareceu. Alguém que come gomas, ou não? Por acaso não lembro. Mas, segundo o que eu li, os jogadores que iam à seleção nacional dos Estados Unidos ganhar medalhas mudaram completamente a sua rotina de treino e a maneira como levavam não só os treinos, como a equipa da seleção, quando viram o Kobe que não ia para o quarto e continuava a treinar, e eles mudaram completamente e dedicaram-se muito mais aos treinos. E o Kobe é o jogador que, quando deslocou o ombro direito, resolveu continuar a jogar e lançar com a mão esquerda e com o ombro esquerdo. E rompeu o tendão daqueles, levantou-se, foi lançar os lances livres e saiu sozinho pelo próprio pé. Quer dizer. É inacreditável. Há aquele gif que eu adoro, que é ele a contar assim os títulos Cinco para alguém que está na bancada, e tu vês, tipo, ele tem 3 dedos que estão em itálico. E tu pensas, como é que este gajo jogou tanto tempo, provavelmente a pôr o dedo no sítio. Ele é de longe o melhor, não sei se já tinha dito. Tenho alguns números do Kobe, vocês já disseram, 5 vezes campeão, MVP da fase regular em 2008, MVP das finais em 2009 e em 2010. É o terceiro jogador com mais pontos da história da NBA, apenas atrás do Kareem Abdul-Jabbar e do Karl Malone. É também o jogador que falhou mais cestos na história da NBA. Não sei se sabia. Provavelmente que lançou mais vezes ao cesto na história do basquete. Não sei se sabiam isso.
E há um jogo mítico do Kobe Bryant, que penso que todos vocês devem lembrar-se, fãs de Kobe, que é o jogo em que ele marcou 81 pontos Contra os Toronto Raptors. contra os Toronto Raptors, 57 deles na segunda parte, que é até hoje o segundo Melhor registro de sempre. melhor registro de sempre, exatamente, só atrás do Will Chamberlain. O Kobe era um Falaste babujo. dos Raptors e perdemos com eles ontem. Obrigado por estar a lembrar as coisas mais recentes. O Kobe era um babujo. Vocês não passava a bola. babujo? Disse babujo, eu gosto muito da expressão babujo. O que é um babujo? Não usavam isso quando jogavam. Um gajo que era babujo era um gajo que não passava a bola a ninguém. És uma buja, fusão, não era é um estar fusão. com muita força. Um fusão. Não, Isso é isso é uma uma buja. Uma buja. Um babujo não dá babujo. bujas? Não, quer dizer, pode dar, mas é um tipo que não passa a bola a ninguém. Ok. Ah, é? Sabes que eu tenho essa Lá no fama com os meus Montijo, amigos. provavelmente. Vocês... Lá no Montijo, ou de onde é que tu és? Desculpa. Sabes que eu tenho essa fama com os meus amigos. Já agora aproveito para mandar um abraço ao Pedro Silva e ao Filipe Marcelino, com quem joguei basquete e agora já não jogo. Eu tenho a fama de não passar a bola. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre o meu jogador favorito ou não, mas eu tenho essa fama. Estás-te a rever. Tu, quando o Kobe apareceu, eras time Kobe ou time LeBron? Porque havia isso, né? Isso existia, não vamos fingir que isso não existia. Ricardo era time LeBron e não quer suscetibilidades. Não tem mal, porque ele pode ser time LeBron agora. Sabes que faz-me um bocadinho confusão as pessoas terem essa ideia de que tem que se escolher um lado. Eu gosto muito do Kobe, gosto muito do LeBron e acho que é possível gostar dos dois. Tal como gostava muito do Jordan. Eu não vejo muitas vezes muitas críticas aos chamados bandwagoners que mudam de equipa, consoante os jogadores mudam também de equipa. Não me faz confusão nenhuma que alguém mude de equipa, porque nós não somos norte-americanos, nós não temos nenhuma ligação às cidades. E nós, porque temos começado a ver basquete e temos gostado, por exemplo, o Guilherme dos Lakers, e ter-se apaixonado pelo Kobe, se o Kobe muda de equipa, é normal que ele continue a gostar da equipa onde está o Kobe, porque gosta do Kobe. Isso não me faz confusão nenhuma e é uma das discussões hoje em dia, os bandwagoners, e isso não me faz confusão nenhuma, porque eu acho que o jogo é dos jogadores, nós gostamos dos jogadores, como, por exemplo, eu adoro Mike Conley e já te disse este ano que vou torcer para os Utah Jazz chegarem o mais longe possível. Eu, no tempo do Stockton e do Malone, não podia com os Utah Jazz. Eu queria que eles perdessem sempre 4-0 nas finais ou que nem chegassem às finais. Sim. Não gostava daquele estilo de basquete. E, portanto, acho que não é preciso ser time Kobe ou time LeBron, até porque depois as eras tocam-se ali em determinados momentos, mas eles não estão no prime exatamente na mesma altura. Mas o Kobe do seu prime e o Kobe do LeBron e o LeBron do seu prime são dois jogadores de nos deixar completamente boquiabertos. Podemos gostar mais do estilo de um ou do estilo de outro, mas eu não consigo Tu gostas decidir. mais do estilo de quem? Não te queres sentir mal? Não, mas eu posso dizer, eu gosto muito do Kobe pela parte competitiva dele, mas gosto muito do jogo all-around do LeBron, que o Kobe não tinha tanto. O LeBron é muito melhor passador, faz uma série de coisas que o Kobe não fazia. O Kobe nunca seria um meme como o LeBron por não defender e ser empurrado por um colega. Portanto, os dois têm os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Gosto muito dos dois. Se me pedisses para escolher um, se tivesse encostado à parede, talvez tivesse que escolher... não sei. Eu não sei porque eu depois sinto mal por não escolher o outro. Não tem mal dizer o LeBron. Não tem mal dizer o LeBron, podes dizer o LeBron. Eu até ia dizer o Kobe. Ias dizer o Kobe. Ia dizer o Kobe, mas não consigo. Sim, eu posso dizer-vos que no dia em que o Kobe se despediu dos pavilhões, que marcou 60 pontos incrível esse jogo. naquele jogo. No jogo que supostamente ia ser o da festa dos Warriors por causa dos 73 vitórias, as atenções estiveram todas ali. Eu descrevi na altura um post no Facebook por causa disto, do time LeBron e do time Kobe, que eu fui à procura e escrevi e mantenho isso ainda hoje, apesar de gostar muito do LeBron James, mas o Kobe fazia balé e o LeBron James não faz bem balé. É outra coisa, é o que tu estavas a dizer. Um é mais elegante, outro é mais... O Kobe era suplesse, era elegância, sim. Era a cena do Black Mamba, era mortífero, sim, assim assassino, dizer. Foi o último jogador provavelmente que existiu ou que tu sentias isso, que é quando ele agarra na bola nos segundos finais, tu sabes
que ele vai marcar. Não sabes bem como é que vai acontecer, não sabes se vai ser de costas, se vai ser um triplo, se vai ser de 2 pontos, mas tu sabes que quando ele agarrava na bola, naqueles últimos segundos ele ia marcar. Se quiseres aquela herança do Michael Jordan, ele tinha um bocadinho disso. Sim. E não sei se isso existe na NBA atual, é capaz de existir num ou noutro jogador, mas no Kobe isso era muito evidente. Portanto, eu também posso dizer que fui mais time Kobe, apesar de gostar muito do LeBron James. Aliás, eu aprendi a gostar do LeBron James. Também não gostava, eu achava o tempo. atleticamente incrível, mas nunca gostei muito do LeBron e acho que aprendi a gostar dele ao longo do tempo. E acho que o LeBron é um tipo de pessoa completamente diferente do Kobe. Já nem comparo como jogadores, porque como jogadores acho que vocês descreveram bem. Tu notas é que o Kobe sempre esteve preocupado em eu quero 6 campeonatos porque o Jordan tem 6 campeonatos. Sempre foi uma questão de números e de estou-me a cagar se o Derek Fisher só tem 2 pontos este jogo, eu quero ter 90. Sim. Ou seja, ele sempre esteve preocupado com os seus números pessoais, sempre. E o LeBron eu acho que é um bocadinho mais do que isso. Eu acho que o Kobe nunca teve nesta fase da NBA em que não só o próprio jogo mudou, como os jogadores hoje em dia são quase marcas ou instituições. O LeBron abre escolas, tem programas de entrevistas na HBO, Sim. onde se assinam acordos para os jogadores das universidades. Ou seja, os jogadores agora são mais do que só números. E o Kobe era um jogador para os números, ponto final. Ele queria ser Sim. campeão e queria ter recordes. E também o LeBron não passou pelos problemas que o Kobe Bryant teve com a justiça, com acusações de assédio Sim, sexual sim. na altura e etc. Sim. Que acaba por Resolveu dando manchar- um anel à mulher, Sim. respect. que acaba- Mas não foi um anel de campeão. Não, porque não, esse não. ele não dava a ninguém. Não. Esses Bom, são dele. Aproveito para dizer que o Filipe Tomás, que nos está a ver em direto no Facebook, diz Grande Filipe, concordo. grande abraço. Meu amigo. É teu amigo? Não conheço. Mas o abraço vai na Se mesma. calhar não deixes mais gomas ao Guilherme. Concordo, adoro LeBron James e Harden, torço sempre pelos dois, a equipa não interessa. Isto deve ser referente ao que tu estavas a dizer dos bandwagoners. Team Bandwagoner. Exatamente. Hashtag. Deixa-me só dizer em relação a isso, vou acrescentar aqui, que foi, lembras-te quando nós estávamos a preparar este programa via WhatsApp? Tu picaste-me com os Boston, porque eu sendo dos Lakers tenho que odiar os Boston. Durante anos odiei os Boston. Não há jogador que eu odeie mais do que o Garnett. É capaz de ser o Garnett e o Blake Griffin, são os dois jogadores que eu mais odeio. O Blake Griffin, a sério? Olha, Sim. Mas é de propósito, o não teu consigo. oráculo dizia que tu achavas que fazias stand-up melhor que o Blake Griffin. Sim, tenho a certeza absoluta. Eu gosto mais de ver o Blake Griffin em roasts e a fazer stand-up do que a jogar basquetebol. Está quieto e vai comer Kardashians. Não, eu durante anos odiei os Boston Celtics, principalmente por achar que eles tinham um jogo completamente agressivo e o Garnett então era o exemplo máximo disso. E estava-te a dizer que este ano até estou a torcer pelos Boston porque gosto dos Boston, gosto muito da equipa dos Boston Celtics. Pode ser por ouvir compulsivamente o Bill Simmons e então estou um bocadinho contaminado. Eu também és Bill Simmons bandwagoner também? Eu sou- Não, do Bill Simmons, se ele mudar de equipa, eu vou atrás. Sim, eu também. Mas Completamente. gosto- O Ricardo não é tão fã. Aqui estamos Não gostas muito do Bill Simmons? gosto, mas não venero assim dessa maneira. Não, eu não venero porque eu não venero ninguém, não sei o Kobe Bryant e está retirado. Mas aprendi a gostar dos Boston e é uma equipa que eu gosto muito. Sim. Mas olha, se calhar já vamos aos Boston, vamos falar primeiro destes Lakers do LeBron James e do Anthony Davis e do Dwight Howard. É importante, Atenção, Dwight Howard. é importante dizer isto. Estão com o melhor início de época desde 2010, 2011. Os É Lakers. difícil também. Também fazer não era épocas difícil, é miseráveis. verdade. É verdade. Têm 7 vitórias, 2 derrotas, estão no topo da Conferência Oeste com os Denver Nuggets. Têm um registro defensivo aparentemente surpreendente, eu e o Ricardo estávamos a falar sobre isso antes de chegar cá. Estão a fazer o que é suposto, o que era expectável, ou aqui há alguma surpresa? Falámos disso já no lançamento desta época. No papel, eles têm peças que podem explicar este sucesso defensivo, porque é verdade que nos últimos anos não estiveram também no meio campo defensivo, mas este ano adicionaram muitos jogadores com capacidades defensivas acima da média. E o 5 inicial, que é o 5 que joga mais tempo, é tudo jogadores que, quando querem, e estou a dizer este quando querem por causa do LeBron, podem ser uma verdadeira ameaça, pelo menos no meio campo defensivo, porque quer o JaVale McGee ou o Dwight Howard aposte, o Anthony Davis, que é um dos melhores defensores da NBA, e depois os extremos, o Avery Bradley e o Danny Green,
que se agarrarem ali aos ball handlers das equipas adversárias. Com o LeBron mesmo que esteja naqueles dizem que não lhe apetece defender muito, também não vai estragar por aí além. É claro que isto ajuda o facto de estar toda a gente saudável. O LeBron parece que rejuvenesceu, não tendo jogado playoffs e tendo tido tanto tempo de descanso. São aquelas câmaras hiperbáricas, pá, aquilo... É verdade, é verdade. Só quem as tem é que sabe. É verdade. Verdade. Acho que há uma em Lisboa, podemos ir lá e se calhar ficamos muito melhores profissionais do que somos. O próprio Frank Vogel, que muita gente este ano olha para ele de lado por causa dos anos mais recentes, mas não podemos esquecer que ele é um treinador marcadamente defensivo, e tudo isso ajuda ao bom desempenho defensivo da equipe, para além de terem tido um calendário que foi fácil neste início de temporada. E as equipas adversárias não estão a lançar por aí além. 3 pontos, por exemplo, em média estão a lançar 30%. Portanto, tudo isto ajuda ao bom registro defensivo, ou pelo menos a estes números que nos ajudam, que nos fazem pensar que há ali um bom desempenho defensivo. Talvez não seja assim tão bom, talvez não o consigam manter ao longo de toda a época, porque se eles mantivessem isto ao longo de toda a época, seriam os melhores Lakers na defesa dos últimos 15 anos, e isso não será possível, porque o calendário vai ser mais difícil, porque o Dwight Howard eventualmente vai ter uma lesão de que vai durar a época toda. Partir um dedo, sim, qualquer coisa vai acontecer. Ou ser só o Dwight Howard. Ou vai já é uma lesão juntar-se, suficiente. quando jogarem com os Rockets, vão os dois a um clube de strip. Eu acho que é do depois- cabelo, meu. Eu acho que ele está a Pode jogar ser, bem por causa pode do ser. cabelo. Sim. Mas sim, para já estão bons. Eu não quero exagerar como nós fizemos em um programa sobre exageros de início de temporada, mas acho que há potencial para serem das melhores equipas defensivas da liga, mas tem muitos problemas no ataque, e depois, quando o Kuzma jogar mais minutos e quando o Rondo voltar em definitivo, a defesa também vai ter ali mais buracos. Portanto, a ver, temos que dar um bocadinho mais de tempo a estes Lakers, mas para já, no papel no campo, estão a conseguir traduzir aquilo que no papel era evidente. Já me aconteceu como fã dos Lakers em vários inícios de época, principalmente no primeiro ano em que foi o LeBron, o ano passado, se eu não estou em erro, foi o ano passado, o entusiasmo crescer e de repente ao fim de, vou dizer, 10 jogos, uma pessoa perceber, não, se calhar este ano então vá. Então não é este ano, também não vale a pena, isto podemos esperar mais um ano e não sei o que mais. E este ano eu comecei com pezinhos de lei e não me quis entusiasmar, mas eu acho que está toda a gente a jogar melhor do que eu estava à espera, incluindo, e isto é óbvio, o Dwight Howard, que eu achei que ia ser um problema gigante, torci bastante. Há um grupo do WhatsApp de fãs de Lakers em Portugal, com várias pessoas, e eu estou lá, eu não digo nada, mas vou lendo o que eles dizem, e eu relembro a grande preocupação que havia de Dwight Howard vem para os Lakers, isto vai ser um problema. E de repente o Dwight Howard está a ajudar. Eu há uns tempos fiz um voo, acho que foi quando fui para a Argentina, fiz um voo e nos filmes do avião estava um documentário sobre o campeonato dos Warriors. Tinham sido campeões e aquilo era um documentário para aí de 2 horas. E eu, olha, tenho tempo, vou agora ver isto. E uma das coisas que eu reparei é, para uma equipa ser campeã, ao longo da época regular e contando com os playoffs, vários jogadores têm que ir aparecendo, porque se tu dependeres uma época inteira de 1 ou 2 jogadores, neste caso do LeBron e do AD, És o Houston Rockets. é pá, sim. E basicamente... E não ganhas nada. E não ganhas nada. Ou eles cansam, ou eles se lesionam, ou a certa altura aquilo cai. E então eu estava na esperança que os Lakers, com um banco muito medíocre, que é basicamente o banco dos Lakers, que o único jogador do nosso banco que eu gosto verdadeiramente é o Kuzma. Eu gosto muito do Kuzma. E eu estava na esperança que ao longo do ano os jogadores fossem aparecendo e corressem bem. E de repente uma pessoa olha para o início de época e todos estão a funcionar. Tipo, dava-me vontade de dizer, Alex Caruso, não querias esperar pelo fim ou pelo início dos playoffs para fazeres os jogos que estás a fazer agora? Não te gastes agora, vais-te lesionar. Ou seja, está tudo a correr demasiado bem e eu desconfio. E estou com medo e não quero festejar. Pronto, já disse. Estou à espera que esta bomba exploda. Vocês acham, neste momento o LeBron James lidera a liga em média de assistências por jogo? Vocês acham que é viável ele acabar a época assim ou quando vier o Rondo isto vai baixar um bocadinho? Eu acho que é viável. Quando... Não vai dar a bola ao Rondo. Não é só isso. Eu não dava. Ele agora está nos Lakers, pode entrar em modo Kobe e... Rondo, não. Não, mas eu acho que é viável acabar assim, porque por acaso estive quase para lançar essa como uma das previsões ousadas no início da temporada. O LeBron acabar como o melhor, no topo do ranking das assistências no final da época.
Porque a partir do momento em que é anunciado que ele vai jogar a base com 2 extremos atiradores que lançam bem de 3 pontos e a jogar aquele bloqueio direto com o Anthony Davis, ou o bloqueio e abrir para fora do Anthony Davis e o bloqueio direto que seja com o Dwight Howard ou com o JaVale McGee, ele tem condições ali para fazer mais do que 10 passes certeiros por jogo. Não é assim tanto, 10 passes certeiros por jogo, se tiveres colegas competentes que consigam meter a bola no cesto. E se a equipa for bem montada, e esse foi o problema dos Lakers nos últimos anos, o LeBron tem sempre a bola na mão nas alturas decisivas. Este ano tem a bola na mão quase em todo o jogo. A partir do momento em que é anunciado que ele joga a base, ou pelo menos que começa o ataque. E isso vai evidenciar ainda mais as capacidades de passe que ele tem e como os colegas são todos bons, vai subir obviamente os seus números de assistências. Tendo em conta que ele é um jogador que se resguarda muito em termos físicos para playoffs, não ter que resolver tanto em situações de 1 contra 1, procurar tanto o desgaste físico e ir para zonas mais próximas do cesto e andar ali a desgastar o corpo, fazia-me acreditar que ele ia subir muito os números das assistências porque ia passar essa responsabilidade, chamava a atenção e depois encontrava boas linhas de passe e ia subir os números das assistências. Acho que é possível ele manter isto. Estou curioso para ver como é que o Rondo agora vai encaixar, porque se o Rondo entrar para o 5, quem é que vai sair? Vai sair um poste e o Anthony Davis vai ter que jogar a 5, como eu acho que ele devia jogar nesta equipa, mas embora não era com o Rondo ali, era com mais um lançador, com o Kuzma, por exemplo. Para mim fazia mais sentido. Se o Rondo entrar e começar a iniciar o ataque, os números de assistências do LeBron provavelmente vão descer, embora as continuidades do ataque, a bola acabe sempre por chegar ao LeBron e depois há os bloqueios diretos e as penetrações com assistência para fora e isso acaba por acontecer com naturalidade. Na NBA também a contabilização das assistências, é um tipo que ganha um ressalto, passa a bola para um gajo na linha triplo, vai correr e conta com uma assistência. Sim, desde podes dar até 2 dribles. Sim, mas, não, assim, mas às vezes... Mas é assim, o Giannis com 2 dribles vai do meio campo até e afunda. Portanto, alguém que ganha um ressalto, passa a bola ao lado para o Giannis vai e afunda, começa no meio campo e afunda, é uma assistência para quem ganha um ressalto no outro lado, quer dizer. Brook Lopes, o rei das assistências. Por exemplo. Eu acho que nós daqui conseguimos fazer uma assistência para o Giannis. Sim, não é difícil. Giannis. Mas sim, acho que é possível. Estou muito curioso para ver. O receio que eu tenho dos Lakers é toda a gente acha que Rondo tem que voltar e que é preciso um base ali. Eu acho que não. Eu queria que o Rondo se lesionasse antes de entrar e que ficasse parado mais uns tempos. Pronto, o receio que tu tens de deixa lá ver o que é que vai acontecer, para mim o receio está todo relacionado com o Rondo. Como é que ele vai encaixar ali? Porque é menos um lançador, é um péssimo defensor e vamos ver, tenho medo. Sim, eu também preferia que... Vamos ver como é que entra o Rondo na rotação da equipa, mas eu não prevejo coisas boas. Porque eu meto o Rondo no mesmo saco do Dwight Howard, é um jogador que nunca estou confortável, nunca relaxo. Estou sempre com as costas na parede, não sei bem o que é que vai acontecer, deixa ver, estou sempre com o olho neles, é isso. Estou nervoso quando eles estão em campo e até no balneário, porque pelos vistos o Dwight Howard, sempre que sai de uma equipa, quando ele sai de uma equipa, os jogadores dessa equipa dizem bom, este gajo é insuportável. Ou seja, eu espero que eles baixem a bolinha com o AD e com o LeBron e que façam o que lhes mandam e que não resolvam ser o Rondo e o Dwight Howard que nós conhecemos. Bom, vou aproveitar até que temos aqui um comentário para mudarmos dos Lakers para os Celtics. O Francisco Real pergunta... meu amigo, grande abraço. É teu amigo? Não conheço, estou a brincar. Não conheço. Agora vou fazer isso com todos, tens noção. As gomas, foi uma ideia. O que esperar dos Boston agora ser o Gordon Hayward, que para quem não sabe, sofreu uma lesão. O que é que se passa com as mãos esquerdas? A Curry. Uma lesão à Steph Curry, posso dizer isto. Não a comer pipocas, mas a jogar e não se sabe ainda quanto tempo é que vai ficar de fora. E ele que estava a fazer um bom início de temporada, estava a lançar mais de 50% do campo, 18 pontos de média, estava a ser um dos melhores jogadores dos Celtics. O que é que podem ser estes Boston agora ser o Gordon Hayward? Também não estávamos à espera de um peso excessivo de Hayward nestes Celtics. É verdade que se calhar muita gente já se esqueceu do Gordon Hayward All-Star em Salt Lake City, nos Utah Jazz, mas depois daquela lesão horrível, diz-se que se demora 1 ano a recuperar fisicamente, 2 anos a recuperar psicologicamente uma lesão daquelas. Passaram os 2 anos e estávamos a ter então o Hayward que já conhecíamos anteriormente. E nota-se que ele estava mais confiante, que não tinha problemas em ir ao contacto, fazer mudanças de direção agressivas.
e que estava muito assertivo a atacar o cesto e, portanto era o Hayward antigo, estávamos a ter flash O Hayward do antigamente. Não sei como é que isto vai impactar a equipa, mas mais do que isso, acho que a saída de Kyrie, sim, é que vai resolver o problema da equipa dos Celtics. Nota-se que, já tínhamos falado também sobre isso, o facto do Kemba ser um base pior individualmente do que o Kyrie, mas melhor para o sistema dos Celtics, veio ajudar muito o trabalho do Brad Stevens e o Brad Stevens, que não alinha muito em um 5, um base, um shooting guard, um small forward, ele diz que há 3 posições no basquete, os ball handlers, os wings e os bigs. E na NBA atual, cada vez mais small ball, cada vez menos bigs, e ele tem ali uns bigs muito interessantes, como o Daniel Theis, como o Robert Williams, que é uma grande aposta e que pode ser um craque no futuro, desde que não tenha problemas fora de campo, que era o seu problema na faculdade e que o levou a ser escolhido numa posição tão baixa no draft. E eu acho que o Brad Stevens consegue perfeitamente tirar o melhor dos outros jogadores, mesmo com a ausência do Hayward. Lá está, tal como temo com o regresso de Rondo, nos Lakers, temo também com Kanter. Nos Celtics, acho que eles precisavam de um poste para quando tiverem realmente confrontos com jogadores grandes. O Theis e o Robert Williams não serão os postos para esses confrontos e o Kanter defensivamente é talvez o maior buraco da NBA em termos de postes. É o Kanter que conhecemos. Mais que o Harden? Em termos de postes. Acho que o Harden não. Mais que o Harden não. Guilherme, o que é que estás a achar dos Celtics? Estavas a falar há bocadinho que até estás a torcer por eles, mas estás a torcer por eles naquela perspectiva condescendente de coitadinhos, pode ser que depois quando cheguem à final Não, nada a gente lhes dê uma tareia ou estás a não, quero que cheguem lá que é para... Eu quero é que eles cheguem para lhes dar uma tareia na final. Inconscientemente tenho essa condescendência com todas as equipas que não são os Lakers, dizendo, que corra tudo bem até vocês levarem na pá, certo, mas eu acompanhei mais ou menos esta época de transferências entre equipas, até porque foi um verão absolutamente incrível para quem gosta da NBA. E eu, ao longo dos anos, eu deixava acontecer as trocas todas e depois no início da época ia vendo como é que estão as equipas e como é que elas jogavam. E este ano foi um bocado complicado não acompanhar durante a própria época de transferências e de trocas e aquela loucura toda. E foi giro como as equipas trocaram todas e depois ainda tinham tempo de troca e as pessoas ficaram no género, o que será que ainda pode acontecer a seguir a isto tudo? E eu vi algumas equipas que podiam surpreender e que podiam... principalmente no Oeste, porque o Oeste parece sempre mais fraco. E eu gosto muito dos Bucks, gosto muito dos 76ers e gosto muito dos Boston. E eu resolvi, vou tentar ficar com um jogador de cada no meu draft. Escolheram de cada. Então escolhi o Giannis, obviamente, e depois, eu quero um jogador de Boston, faltam postos, vou escolher o Kanter. E escolhi o Kanter. Tive que mandar para o lixo porque lesionou-se imediatamente. Ou seja, a minha relação com Boston até agora é que fixe, quero um jogador deles, que é para acompanhar os jogos e para estar em cima daquilo, e depois mandei-o embora porque ele se lesionou. Portanto, eu espero que isto continue a acontecer até eles jogarem contra nós na final. Achas que este início da época, e não se sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente, ou o que é que vai acontecer no final da época, com quantas vitórias vão terminar os Boston Celtics, mas achas que ajuda a dissipar um bocadinho as dúvidas que existiram o ano passado sobre será que o Brad Stevens é ou não o mago que toda a gente diz que é? Porque essas dúvidas aconteceram. O ano passado, afinal, ele já não era... Pois, o encanto perdeu-se um bocadinho. O encanto perdeu-se, um bocadinho o encanto. Eu acho que o que vamos tirar disto tudo, porque os Celtics vão jogar bem, podem não ter 60 vitórias, mas vão jogar bem até ao final da temporada, porque as peças que lá estão são muito mais... encaixam muito melhor no sistema de Brad Stevens. Se calhar o que tiramos desta experiência toda de Brad Stevens nos Celtics é que ele pode ter algumas dificuldades em lidar com grandes egos, como o ego do Kyrie, que muitas vezes parecia até atacar o próprio Brad Stevens em jogo, questionar uma série de decisões do treinador, e isso pode ser um problema do Brad Stevens para o futuro. Redonda, como? Pois, exato. Sim, é normal que ele conteste o treinador quando contesta até a ciência, portanto, Pois, o que é que ele não vai contestar, não é? Exato. Mas pode ser um problema para o Brad Stevens para o futuro, porque diz-se que na NBA
A tua equipa é tão mais forte quanto melhor for a tua grande estrela, e os Celtics na verdade não têm uma grande estrela. Considerar o Kemba Walker uma grande estrela é ser muito simpático para o Kemba Walker. Ainda não é uma grande estrela, não é uma super estrela ao nível dos outros, dos LeBrons e dos Kawhis desta vida, e portanto sem uma grande estrela não sei até que ponto nos playoffs os Celtics poderão ir muito longe frente a uns Giannis com um Giannis. Não pode ser o Chauncey Billups dos Boston Celtics. Pois, lá está, temos casos desses ao longo da história da NBA, e é possível, mas essa equipa era uma equipa que defensivamente... Até porque é um jogador, aquilo que se chama, que estávamos a falar há bocado, clutch, não é? É um daqueles. O Kemba e o Hayward são dois jogadores clutch. São dois jogadores que nos momentos decisivos tendem a aparecer e não ter medo. O Kemba teve aí umas épocas menos boas no clutch em Charlotte, menos boas para ser simpático. Mas a ver, vamos. O Brad Stevens normalmente faz boas omeletes com ovos pequeninos. E não estou a falar de ovos de codorniz, é mesmo ovos pequeninos. É porque esses são ótimos. Sim, esses são excelentes. Incríveis. Aliás, o Guilherme vai já, no próximo segmento, Guilherme vai apresentar uma receita de ovos de codorniz com marihuana. Com gomas. Com gomas. Vamos ver. Deixem-me ir aqui aos comentários. Já agora aproveito para dizer, quem quiser participar, não se esqueça, no Twitter, #NBA no SAP24, ou então deixarem as vossas perguntas ou considerações aqui na caixa de comentários no Facebook. Temos mais amigos do Guilherme a comentar. Temos mais amigos do Guilherme. Nuno Abreu, teu amigo, certo? Conhece, sim. Sim. Nuno Abreu diz... Já não vejo há mais tempo. LeBron não rejuvenesceu assim muito, principalmente no quarto período dos jogos em que anda a brincar às escondidas. Ruben Martins diz, na vossa opinião, quantos anos vai demorar o Luka Doncic a ser MVP da Liga? O Filipe Tomás, teu amigo que volta a participar, o que esperar dos Rockets? E Pedro Nuno, até onde pode chegar os Giannis? Vamos por partes antes de falarmos do James Harden. Quantos anos querem deixar a vossa aposta, quantos anos vai demorar o Luka Doncic a ser MVP da Liga? Ou nem sequer acho que depois guardam este clipe, não é? Agora vou sim. Isto vai ser um segmento daqueles que te vai perseguir depois ao longo da tua carreira. Sem lesões, vamos partir do pressuposto que não há lesões. Sim, não é? sim. Sem lesões, eu digo 3. Eu acho que demora mais. Eu acho que... Demora mais? Pelo menos 5. Demora mais porque não vai ter equipa ou demora mais porque Pois é, que ele próprio equipa. não vai demorar mais? Porque assim... A evolução dele é evidente e ele tem números de MVP. A equipa tem que o acompanhar e a equipa está num processo de crescimento. É verdade que eles podem dar saltos aqui nas etapas do seu crescimento. Fala-se, por exemplo, se os OKC fizerem o buyout ao Chris Paul, os Dallas vão estar muito ativos a tentar contratar o Chris Paul. Mas será que faz sentido? Depende de uma série de coisas. Alguém que fica com a bola tanto tempo na mão como o Chris Paul? Eu acho que pode fazer sentido, porque o Doncic ter sempre a bola na mão também o desgasta muito. É verdade que ele vai ter que ter a bola na mão muitas vezes, mas poder de vez em quando ter ali o Chris Paul, que é mais uma solução para lançar 3 pontos, que é um bom base no meio campo defensivo, mas é no imediato. Chris Paul tem 34 anos, talvez, portanto é uma solução a curto prazo. O crescimento da equipa será importante para essa candidatura a MVP, e não estou a ver os Dallas Mavericks andarem a lutar pelos primeiros 3 lugares da Conferência Oeste, que é o que eu acho que seria mínimo para ele poder lançar a candidatura a MVP nos próximos 3, 4, 5 anos. Como nós no outro dia usei aqui uma analogia, achas que os Dallas Mavericks estão a um Bradley Beal de distância de poder... Eu usei para o Bradley Beal como exemplo para isto, de poder lutar pelo título. Achas que assim o caminho do Luka Doncic para a MVP ficaria mais encurtado? Portanto, o Bradley Beal para ti é o cogumelzinho que fala. Exatamente. É pá, nunca olhei para ele dessa maneira. Se calhar tenho que comer umas gomas antes. Mas Referências a cogumelo. Sim. Não, mas é pá, não sei. Não achas que lhes falta-lhes o que estamos aqui a falar é que falta-lhes ali mais robustez no plantel e alternativas até na marcação de pontos, caso o Doncic e o Porzingis ainda está, lá está, naquele segundo ano de recuperação. Eu acho que há uma grande diferença, e corrijo-me se eu estiver errado, mas eu acho que há uma grande diferença entre os jogadores que fazem brilharetes, é uma palavra complicada de dizer depois de comer uma goma, porque têm uma equipa montada para isso e porque são muito bons, e os que têm mais ou menos de começar a jogar porque têm sempre a bola. Ou seja, há os que são mais ou menos carregam a equipa às costas e têm que fazer esses números, e há os que têm uma equipa montada
e que podem mais ou menos brilhar dentro dessas equipas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. E acho que pode ser essa a diferença para ele ser MVP ou não. Ou seja, enquanto ele tiver que levar uma equipa às costas e carregar a bola sempre, ele pode fazer números muito bons, mas é como ele estava a dizer, nunca vai ficar numa posição em que possa ser considerado MVP. E numa liga onde há o Giannis, se o Giannis continuar minimamente saudável e a fazer o que está a fazer agora, eu acho que ele vai ser MVP este ano, para o ano, e o tempo que ele quiser enquanto ele for saudável, porque o que ele faz fisicamente e os números que ele está a fazer é inacreditável. Portanto, eu acho que podemos entregar já o MVP deste ano. Deste ano está entregue. Bom, antes de voltarmos às perguntas, já são bastantes. Deixem-me só falar um bocadinho, pegar na pergunta do Filipe Tomás e falarmos um bocadinho do James Harden e dos Houston Rockets. Tu, não sei se viste o episódio passado, mas eu prometi trazer um mini dossiê sobre James Harden, que de resto está mais completo agora. Claro que ele viu o episódio da semana passada. Não, mas eu decorei em que minuto? 37, não foi mais Sim. Está mais completo agora, porque no Twitter alguém nos foi passando informações relativamente às suas performances. Portanto, James Harden está neste momento com os piores números de carreira em lançamentos. Óbvio que ainda faltam muitos jogos. Apesar de ele ser o melhor marcador da NBA, está a lançar 30% dos 3 pontos, sendo que lança 14 vezes por jogo, em média. E também está a lançar 30 e poucos por cento de 2 pontos. Mas não é disso que eu quero falar. Ele está com a mesma porcentagem de triplos e de lançamentos de 2? Sim. Ok. Isso é um excelente sinal. Boa, Daryl. Mas não é disso que eu queria falar. Aliás, eu queria aprofundar isto, mas depois descobri uma thread no Reddit, que aparentemente existia, que dizia que as performances de James Harden fora de Houston, ou seja, nos jogos fora de Houston, estavam intimamente ligadas, e intimamente, reparem que eu não uso esta palavra. Não, neste contexto está mais do que certo dizer intimamente. Intimamente ligadas, como direi, ao nível de qualidade que as cidades onde ele jogava tinham no que diz respeito a casas de strip. Ou seja, vamos amar a internet a partir do momento em que há alguém que se dá ao trabalho de olhar e fazer um ranking da qualidade das casas de strip por todos os Estados Unidos, ou pelo menos nas 29 cidades que recebem jogos da NBA, e a relacionar a qualidade dessas casas de strip com a performance de James Harden quando lá vai jogar. Entretanto, e não fiquem surpreendidos com isto, hoje um utilizador do Twitter enviou-nos o link onde mostrava que James Harden Também em Houston é um apreciador tão grande de casas de strip que inclusivamente tem uma camisola pendurada numa casa de strip em Houston. Bom, isto no dia em que hoje vai ser pendurada a camisola de Tony Parker no AT&T Center, ganha logo onde é que eu quero? Uma dinâmica Queria diferente. só fazer-te uma pergunta. Os números do James Harden nas casas de strip estão melhores? Piores. Em termos, estamos a falar em termos de dólares? Estou só a perguntar números. Não, estão piores, não é? Ou seja, quanto melhor forem as casas de strip, pior são os seus números. Exatamente, sim, a ideia é essa, sim, não é? sim, Quanto sim. mais dinheiro ele gastar em casas Sim. de strip, pior joga nessas Eu gosto de cidades. dizer dinheiro como ele pudesse Gostas de gastar usar- outra coisa. Não, O que é que ele gastou? Dinheiro. Sim, não, Estás a dinheiro, fazer- dinheiro. Na verdade é dinheiro. Air quotes para quem nos vai ouvir depois em podcast. Sim. O Guilherme está a fazer air quotes. Olha, deixa-me dizer-te que a casa de strip que eu visitei para preparar este episódio de podcast em A Eric Amsterdão, está a adorar este episódio. deixa-me dizer-te que se existisse uma equipa da NBA em Amsterdão, seriam, não sei, os Amsterdam Mushrooms ou qualquer coisa, não sei. Dams. Sim, Dams. Amsterdams. Exatamente. Que James Harden jogaria muito bem por lá, porque era muito fraquinho. Sim, ele em sítios onde não pode haver casas de strip, não é? Por exemplo, ele na China deve jogar muito mal. Ali no Val de Santarém ele deve ser um jogador incrível. É MVP do Val de Santarém, certeza. Caixeré ele deve jogar muito bem. Não sei mais sítios. Las bom, Vegas, malta, não tá há uma bom. equipa em Las Já Vegas. o João está preocupado, o Dini Tá está bom. preocupado. Não, estou preocupado Queria com o só- rumo da queria- conversa. Queria só dizer, sem perder o controle, e nunca vou sair fora de pé, portanto não te assustes. Algo que James Harden não faz nas casas. Sim, é verdade, mas também vou dar passos agora nesta conversa, vou longe demais. Mas quando fui a Las Vegas, Vamos continuar. Certo, continua. eu resumo esta história. Quando fui a Las Vegas,
É o último episódio. É o último episódio deste podcast. Aproveitem agora, deixem as vossas Foi um prazer, isto é o season finale a partir de agora. Engagement. Mas bom, eu fui a Las Vegas com o meu amigo Pedro Silva, ele foi lá jogar póquer e eu fui ficar bêbado. Basicamente, acabei de escrever a viagem e há um dia em que nós dissemos, é uma estupidez, estávamos em Las Vegas e não íamos a um bar de strip. E então ele foi pesquisar na internet os melhores bares de strip, descobriu um que dava para nós irmos, entramos no táxi e íamos para esse bar de strip. E o taxista disse-nos, porquê é que vão para este? A minha despedida de solteiro foi no outro, é muito melhor, acreditem em mim. Nós, bora, então vamos a esse. Foi uma experiência incrível, porque senti-me assediado a um nível que nunca fui na minha vida, e eu sou casado e nem a minha mulher me assedia daquela maneira como eu fui. Faltou-me foi ver os meus números em campo que eu não joguei a seguir, acredito que os meus números ficassem melhores a seguir. Faltou-me essa... Como é que o Pedro se safou no póquer? A seguir, não sei. Acho que Isso foi era tão interessante. mau como era antes. Não, estou a brincar. Mas E penduraram a tua camisola no final da noite no teto ou não? tentaram pendurar várias partes da minha roupa lá dentro. Eu fui um homem fiel e não deixei. Bom. Mas faltou-me esse lado empírico desse estudo e não fui lançar a seguir, portanto não sei como é que afetava os meus números. Mas Para quem chegou agora, Mas, isto porque é não? efetivamente um podcast sobre a NBA. estamos a fazer uma correlação Sim, das sim, nossas sim. histórias com a do James Harden. Portanto, Sim. Deixa... Correlação também é uma palavra. Correlação, que exatamente. Sim, encaixa sim. bem. Deixa-me ir aqui ao Twitter. O Ruka Amorim diz, e agora vamos responder às perguntas que estiveram a fazer ao longo da... que é para vocês não Portarmos contarem as bem, vossas portarmos histórias. Não, repara como ele diz, não, e agora vamos responder às perguntas para Sim. vocês pararem de Partilhem falar no pela Twitter vossa as vossas própria Não, cabeça. experiências também. para quem tem estado... Cortem o microfone ao Ricardo. Para quem tem estado, a acompanhar a emissão, o Ruka Amorim diz: Raptors, hype de início da época ou a equipa a ter em conta? Acho que os meus Raptors ainda se aguentam no top 3 do Oeste, apesar da competição forte. Abraço aos três. O que é que vocês acham? Podem aguentar-se porque são uma equipa de fase regular, aquilo que eu chamo de equipa de fase regular, equipa que tem tudo para ganhar muitos jogos durante a fase regular, mas que depois chega aos playoffs e é capaz de perder na primeira ronda. Porque nos playoffs o scouting é mais intenso, as estratégias defensivas são mais detalhadas e depois se fechar ali, se arranjar uma estratégia para tirar a bola das mãos do Siakam, os Raptors vão passar mal porque vai ter que ser o Fred VanVleet a resolver jogos. Quer dizer. Ganda VanVleet. E portanto acho que são uma equipa de fase regular, vai ganhar muitos jogos, está a surpreender, sim. Está a ganhar muitos jogos, o crescimento do Siakam é evidente, mas não vai longe dos playoffs. Não. Ponho no mesmo saco dos New Orleans. É o tipo de equipa que eu acho que, como um todo, é super equilibrada, mas a longo prazo não sei se aguentam porque é tudo muito jovem. O Pedro Rodrigues Silva, que eu também conheço. Curioso. Este não é teu amigo? Este não conheço. Não. Nunca ouvi falar. Pedro Rodrigues Silva, que é o amigo que viajou com o Guilherme para Las Vegas, comentou no Facebook, em caps lock, a dizer: não contes a história de Las Vegas, Fonseca. Não sei se... Reparem, eu não contei. Sim, Eu só- Qual história de Las Pedro, Vegas, se depender- Fonseca? Não Se depender de mim, eu já estou arrependido de ter iniciado este assunto. Não vou contar, não é espaço para isso. Não vou afundar. O Bernardo Hargreaves diz: último episódio, meta uma bolinha vermelha nisso e fica resolvido. Deixa-me lá ver aqui. Aqui o Gonçalo Ferreira tem uma pergunta que já é clássica, né, enquanto nós estamos aqui. Não é sobre Carmelo Anthony, é outra das perguntas clássicas. Bom, Ok. bom. Que é: fã de Boston, mas queria saber a vossa opinião sobre os Knicks. Há Olha, sempre alguém que nos O espera. Pedro Rodrigues Silva Sim, não tirei o Pedro daqui Sim, agora. sim, sim. Pedro. Só porque o Pedro é o maior fã que eu conheço dos Knicks, acho que nem É o o Spike único, Lee gosta único. tanto. E ele sofre todos os anos, mas ele também é do Sporting, ou seja, eu vejo uma correlação grande entre pessoas que gostam muito de uma equipa e que estão habituados a que ela não ganhe. Nós semanalmente temos batido nos Knicks. Hoje começaram a surgir rumores que podia haver despedimentos. Podia haver despedimentos nos Porque New York Knicks. aparentemente os donos estavam à espera de melhores resultados, não é? Com aquela equipa. Tem um bom jogador, tem dois bastante bons jogadores, o RJ Barrett e o Julius Randle. São dois bons jogadores. Mas tem outros jogadores interessantes. O público de Nova York quer o Frank, We Want Frank, não é? O Ntilikina. Tem o Morris, o Man Morris, que é meio... Se calhar foi ele que passou as gomas ao Dion Waiters. É meio doido, mas é um jogador sólido para a NBA. Mas falta ali muita coisa, não é? Falta muita coisa. Tem lá, É incrível como uma equipa de uma cidade grande, como a equipa de Nova Iorque,
nunca conseguiu ter uma estrela quando as estrelas gravitam à volta das cidades grandes. É tão atrativo um mercado grande, não é? Pá, não só em termos de dinheiro, como de marcas, como de teve, possibilidade. teve o Carmelo Anthony, né? Não se pode dizer que Não, seja estamos a uma falar de estrela. estrelas da NBA. E Hall epá, of Famer, Carmelo Anthony. sim, e eu lembro-me que nesta fase toda em que se falava do Kawhi, que podia ir para Nova York, e acho que houve outro jogador qualquer. Ou não, o Kevin Durant. O Kevin Durant, e o que Kyrie acho que ele Irving. passou para lá as empresas e então achou-se que ele ia para Nova York jogar e não sei o que mais. E foi. E depois o Pedro mostra-me todos os artigos que mostram como a direção dos Knicks faz constantemente a geneira. sempre a geneira. Não sei se o Pedro Silva ainda está a ver, mas, mas se sim. tiver, por favor, participe e dá-nos o teu input. Um grande abraço Sobre para os ti, New Pedro. York. Mas o Sobre Pedro é a os pessoa New que me York explica que os Knicks conseguem ser fora de campo tão incompetentes e falhar tanto como em campo. Sim, E sim, eu não sim. tinha noção disso. Tem um dos piores donos da Sim, NBA, que é, basicamente. que é o James Dolan. Mais perguntas que temos aqui. Há aqui uma pergunta que é... Aliás, aí está. Pedro Silva já... Sabes o que é que diz esse tweet? Tenho a certeza. Que diz assim: para de falar dos Knicks e conta a história de Las Vegas. Não. Exato. Eu não quero ouvir falar mais dos Knicks. Hashtag Yay the Knicks. Pedro Silva, o Yeda Knicks existe. O Yeda Knicks existe. Pedro Silva diz: um treinador que não consegue meter 17 power forwards a jogar bem em conjunto tem que ir para a rua. Yeda Knicks. Bom, deixa-me vir aqui a mais perguntas. Já chega de falar dos New York Knicks. O Nuno Abreu diz: esta pergunta é mais para o Ricardo. Não sei se ele acha que nós não percebemos Vou responder primeiro. nada e depois deste o Ricardo vai assunto. responder a Sim, seguir a sim, esta, sim. só porque eu estou pessoalmente ofendido com esta. Sim. Então, vamos Há algum embora. motivo Não. para no momento atual a NBA, isto é do Nuno Abreu, algum motivo para no momento atual a NBA valorizar tanto os jogadores que metem excelentes números ofensivos, mas depois são miseráveis defensivamente, aleatoriamente, diz ele, James Harden. Como diz ele, de forma completamente aleatória. Algum motivo para isto? Não. Eu sempre tive medo que a NBA se transformasse no All-Stars Weekend. Ou seja, há um bocado aquela ideia de como eles são incríveis jogadores, que mais vale teres um jogo 150, 149, que não defendam, mas que haja muitos pontos, porque isso é bom para o nível de entretenimento. Do ponto de vista de quem gosta de ver basquete propriamente dito, isso é pior. E há jogadores que se valem dos seus números, aleatoriamente. O James Harden. Há jogadores que se valem da sua capacidade ofensiva e que não querem saber de defensiva, porque às vezes a mentalidade tende um bocado para isso. Mas E porque o jogo está mais rápido, há menos segundos para, para lançar, ou melhor, as equipas estão a lançar cada vez mais depressa, portanto se calhar está-se a dar uma primazia maior a essa efetividade ofensiva do que propriamente a capacidade de defender melhor. Sim. Ou seja, é melhor ganhar 140, 132 do que 97, 77. Eu acho que há muitas equipas que acabam por desistir de fazer diferente e acabam por embarcar um bocadinho nessa ideia. Mas a própria NBA, sobretudo a partir do momento em que se globalizou com o David Stern e depois mais tarde com o Adam Silver, os comissários, percebeu que mais do que uma liga de basquete era um produto que podia fazer muito dinheiro no mundo inteiro. E começaram a ter preocupações para manter as coisas assim, porque o que mais vende na NBA não é... não são os melhores defensores, são os highlights dos grandes afundanços. É claro que de vez em quando apanhas um grande abafo lá pelo meio, mas são os grandes afundanços, são os jogos... Porque é que ligamos tanto a números, os jogos dos 60 pontos, a tal história do triplo-duplo, porque é que valorizamos tanto uma estatística que não é uma estatística, triplo-duplo não é uma estatística. A NBA criou tantas narrativas para nós valorizarmos e, pelo que pode fazer também, cria regras no jogo para que isso também vá de encontro a essa ideia. O facto de não poder... Aquela regra absurda da defesa ilegal, dos 3 segundos da defesa ilegal, em que um jogador que esteja do lado contrário da bola não pode dar ajuda dentro da área restritiva quando o seu atacante direto está fora dos 3 pontos, é absurdo. Isso invalida que possa haver uma defesa zona, mas isto tem um fundamento. Isso acontece para que não haja ajudas muito profundas. Porquê? Porque se um jogador desequilibrar um contra um, há muito mais possibilidade de haver um afundanço e um highlight no dia seguinte. E, portanto, a NBA arranjou estas artimanhas, entre aspas, para tornar o jogo mais apetecível enquanto produto, porque isso vende. Porque o que nós partilhamos nas redes sociais são os grandes afundanços, são os grandes momentos, e é isso é que ajudou a esta escala de globalização da Liga. Agora,
quem gosta de ver basquete gosta também de ver boas equipas defensivas. Eu percebo que para a generalidade das pessoas é muito mais interessante ver um jogo 140 a 130, mas lá está, é como diz o Guilherme, eu odeio o jogo All-Star. Odeio o jogo All-Star, sobretudo o jogo All-Star dos anos mais recentes, porque no tempo do Kobe, em que se levava aquilo a sério, mesmo marcando muitos pontos, porque eles tinham a preocupação de dar espetáculo para o público e valorizavam o público, havia ali competitividade evidente. Hoje em dia não há. Temos o Paul George a fazer 40 ou 50 pontos num jogo All-Star e a bater o recorde do Wilt Chamberlain, porque isto não faz sentido nenhum. E é feio, o jogo é feio, não há uma grande preocupação para não haver lesões, porque lá está, como o Guilherme disse, eles são produtos fora do campo e têm que se preocupar com isso, e aquele jogo para mim não é um hino-basket, bem pelo contrário, é a pior versão, é o pior do basquete, é o jogo All-Star da NBA. Mas a NBA sabe que como produto tem que promover a ofensividade, o ataque, porque é isso que vende, na verdade. Mas é giro que nós estamos com este medo e com esta opinião em relação à NBA, e ao mesmo tempo que o verão foi toda à volta de um jogador que é possivelmente o melhor defensor da NBA, que foi o Kawhi Leonard, ou seja... Mas porquê? Porque nos playoffs, toda a gente gosta destes jogos de 150, mas nos playoffs não tem jogos de 150. Diz que o jogo abranda, mas os jogos têm as posses de bola, são igualmente curtas. Defende-se melhor, faz-se melhor scouting, claro. Defende-se muito melhor. E há aquela famosa frase de o ataque ganha jogos e vende bilhetes, e a defesa é que ganha campeonatos. E por isso é que o Chauncey Billups ganhou um título. Exatamente. Bom, nós temos de acabar, mas temos aqui imensas perguntas. Eu peço imensa desculpa, não vou conseguir fazer todas. Estão a tentar adivinhar quem é que deu a goma ao Dion Waiters, ou não? não, ainda não. Se quiserem deixar as vossas apostas, que jogador deu as gomas? Kelly Olynyk ou James Johnson? Deixem aqui as vossas apostas, se fizerem rápido, eu ainda vou dizer algumas. As vossas apostas, quem deu as gomas a Dion Waiters? É esta a pergunta. Bom, Filipe Ferreira diz, só para voltarmos um bocadinho aos Lakers, como acham que poderá encaixar o Iguodala nos Lakers? Não sei se ele também comeu gomas, mas ainda não há certezas quanto a isto. Que tanto se fala que será esse o destino dele. Qual acham que vai ser o most improved player desta época? O que é que vocês acham disto? Iguodala, gostavas de ter nos Lakers? Gostava, mas é mais um jogador que eu vou dormir com o olho aberto, porque... A sério? O Iguodala? Epá... Talvez pelas lesões, eventualmente. Mas não sei bem, porque... Idade? Eu acho que não pelas mesmas razões do Rondo, mas pela mesma situação. Ou seja, imagina que estás... Eu não sei o que é que vai acontecer até meio ou fim da época regular com a equipa como ela está neste momento, mas a defesa que nós montamos agora está boa. E eu tenho medo que, entrando o Rondo, isso piore, e que entrando de outro jogador isso volte a piorar. Ou seja, é sempre bom e não podemos depender sempre dos mesmos jogadores nos 82 jogos. Mas não sei até que ponto é que aparecer mais uma pessoa que não é propriamente nem um rookie, nem um desconhecido que vem fazer o que o LeBron e o AD mandam, não vem perturbar propriamente vou dizer química, que é uma palavra que eu odeio, não vou dizer química, organização da equipa, não sei. Estou de pé atrás, mas eu estou de pé atrás em relação a tudo porque quer ser campeão, queria só dizer isto. Eu acho que o Iguodala seria uma adição muito interessante, não só pelo capital de experiência que ele traz, há uma expressão também que me irrita um bocadinho, que é o pedigree, não é? O pedigree de um campeão. Como se fosse um canista, não é? Claro. Mas sobretudo porque pela sua capacidade de ser versátil e de nos playoffs ele poder jogar tanto a 3, a 4 ou a 5 e a poder defender múltiplas posições. Eu acho que ele só base é que tem mais dificuldades, mas pode defender várias posições. Acho que é um jogador muito bom para os playoffs. Acho que ele vai ser mesmo essencial para os playoffs. Até lá é uma questão de se ir experimentando e de... Pode chegar ali em fevereiro, não se estragar. Sim, por exemplo. Sim. Só para... Sim, não preciso jogar muito, porque a equipa vai ganhar muitos jogos e vai chegar aos playoffs. Ok. Uma pergunta rápida. Capela ou Adams, qual deles ficava melhor em Dallas? Eu posso responder já. Responde. Em qualquer equipa, Adams. O Capela é um jogador de sistema. Sou mais fã de Steven Adams do que Capela é um jogador de sistema. Sim, e vimos-lo a jogar aqui em Portugal este verão contra a seleção portuguesa, e o Miguel Queiroz meteu-o no bolso.
Portanto, eu acho que o Steven Adams teria mais dificuldades em caber no bolso do Miguel Queiroz. Eu sou muito fã de Steven Adams. Muito Ah, fã. pensava que era do Miguel Queiroz. Não, do Miguel Queiroz, sou médio, pá. Sou médio, pá. Se tivesse de fazer um top 3 com o Steven Adams, o Clint Capela e o Miguel Queiroz, como é que fazias? Bom, não temos mais tempo. Mas deixa-me dizer, Steven Adams, eu acho que os Celtics, por exemplo, estão à distância de um Steven Adams de serem, para mim, a equipa favorita da Conferência Este. Não para ser campeão. Eventualmente. Não sendo uma super estrela, mas acho que como poste, como ameaça defensiva, jogador que intimida, acho que sim. E tu, concordas com o Ricardo? Concordo com tudo. Última pergunta. Daniel Limas. Aliás, o Luís Lucas diz grande Ricardo, Pacers rumo às finals easy. O Luís é meu Luís amigo, Lucas mas é é- mesmo. Sabonis Mas está é no mesmo. meu draft e eu não fazia ideia quem é que era o Sabonis e está a fazer nem o números pai, nem incríveis. conhecias o pai? Não. Não, sério? O Arvidas. Arvidas? Não, Arvidas Sabonis? portanto tem todos os nomes bons, isso é importante. E agora sou super fã do Sabonis. O Domantas. O Domantas? Sim. Mas Daniel Limas faz uma pergunta que até é bastante pertinente, e é a última. E esta praga do load management, que agora já afeta rookies, como o Ya Moran, não é uma verdadeira ameaça à própria NBA? Tu dizes já? Não é? o Eu nome digo dele? já. É já, não é? Pois É eu- já? Sim. Não Não é sei. Ya? Não sei bem como Aí é em um casa, JA. Como é que vocês as pessoas- dizem como é que já vocês ou dizem dizem já? IKEA ou IKEA? Não, estou a brincar. Não sei bem. Agora disseste já, eu tive de pensar, quem é o Yamoran? Já É o Moran. Jamoran. Já Não sei, Moran. pois. Não sei. Ele tem um nome estranho, o nome dele é meio estranho. Sim. Fui ver no outro dia, Pois mas é. agora não me lembro. Mas- General Sim, sim, começa sim. com já. Sim. Ou já. Sim. Mas O que é que achas disto do load management? é um problema. É um problema porque Achas que é um problema? é um problema para a Liga, mas é difícil de resolver. É um problema para a Liga porque muitas vezes põe em causa encontros que são transmitidos a nível nacional na televisão e, portanto, o produto, que lá está, na tal perspectiva do Ou mesmo produto, de quem vai, é ver pior. quem vai ver ao pavilhão? Ainda há dias o Kawhi descansou no jogo contra os Milwaukee Bucks para jogar no dia a seguir no jogo contra os Portland Trail Blazers. Portanto, ele fez o load management antes, não jogou o primeiro jogo, se calhar de propósito porque era contra os Bucks e, portanto, uma Depois não derrota. conseguiram justificar o que é que se passava com a saúde dele, ou seja... Sim, nunca há justificação, é sempre uma... Aí os Spurs têm sempre mais classe do que todos os outros. Uma vez, quando o Tim Duncan, foi o Popovich o primeiro com essa Fazer história isso. do load management, supostamente, mas houve uma vez que eles puseram mesmo na folha que é entregue no início do jogo com os plantéis, Tim Duncan, DNP, does not play, ou did not play, e a justificação à frente era age. Este velhadas não vai jogar, Exato. desculpa lá. É mesmo pela idade, mas é um problema para a NBA resolver. Mas também, como já falámos aqui e o Guilherme sublinhou, este empowerment, que agora é uma expressão muito usada nos Estados Unidos, player empowerment, faz com que a NBA fique de pés e mãos atados. O que nos podia levar de novo à conversa do James Harden nos bars de strip. Sim, não sei se ele é Mas tal não ou sei se o João é a quer... cena dele. Não, estamos bem. Estamos bem. Mas sim, acho que é uma pena, não sei se resolve com um limite de jogos que os jogadores podem descansar, não sei bem, É difícil. não há uma porque maneira de resolver isto a não ser bom eles senso. podem Há algum tempo arranjar se fala- formas de clinicamente justificar a ausência, não é? De diminuir o número de jogos por É, época. isso para mim era a melhor mas, solução. Mas o próprio load management, e há vários, já houve vários artigos por isso, escritos sobre isso, não é claro que, ou seja, há uma corrente que diz, não, isto é melhor para o atleta e ele tem menos hipóteses de lesionar, e há outra corrente que diz, não é claro que haja alguma influência no facto de tu jogares tantos jogos, te pode lesionar mais ou menos, até sem ser a probabilidade normal de Estás mais alguém- tempo em campo, alguém pode poder- acontecer mais alguém se lesões, poder claro. lesionar. Jogares menos jogos. Não é assim tão claro. Mas, bom, não temos mais tempo. Obrigado. Já ultrapassámos e muito o tempo que devíamos. Guilherme, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu pela goma e por esta camisola incrível que... Não, mas vais devolver no fim. A goma? Sim, a goma vais devolver no fim. A goma Vamos ali à casa de tens, banho. tens de esperar provavelmente 24 horas para tu devolver. A camisola pode ser já. Sim. Não, tudo bem. E obrigado também a ti, Ricardo. Não se esqueçam de, quem não teve a oportunidade de ouvir todo o episódio, pode subscrever o podcast que já está disponível no iTunes, no Spotify, no Overcast, no Muito Stitcher, bem. onde vocês quiserem podem subscrever. Obrigado a toda a gente que participou e até para a semana.
Muito obrigado pelo convite. Making sure that you know why, because this is forever. You don't like that? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this might hit forever. No surrender. This might hit forever.